É isso mesmo. Infelizmente, os casos de coronavírus não param de aumentar. Em Curitiba, pelo menos uma pessoa morre a cada hora por causa da doença. E as UTIs estão superlotadas. Vamos conversar ao vivo, então, com a Camila Andrade, nossa repórter, que acompanha essa situação ao longo desta terça-feira. É uma situação que se repete também, né, Camila, em outras cidades do estado. E para piorar, os medicamentos que são usados naquela hora mais crítica de entubar o paciente já estão perto do fim, né? Boa noite. É isso mesmo, Escola. Uma boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o RIC Notícias. A situação no estado é crítica e Curitiba, a capital do estado, é o epicentro dessa crise toda. Só hoje, aqui em Curitiba, foram registradas 41 mortes por coronavírus e mais 1.213 novos casos. É um recorde no número de mortes desde o início da pandemia. E o pior é que a gente tem dito isso todos os dias na escola. E é justamente esse o problema. Como a gente tem aumentado o número exponencialmente, tanto de casos novos como também de mortes, é necessário mais estrutura, é necessário mais UTIs, é necessário mais insumos. E aí é claro que esse sistema não dá conta de uma demanda tão grande quanto essa e crescente. Hoje a gente conversou com vários profissionais de saúde para falar um pouco sobre esse cenário, inclusive sobre essa possibilidade de faltar insumos para esses pacientes que possivelmente vão se agravar, um percentual muito maior do que normalmente a gente teria dentre, por exemplo, esses 1.213 novos casos registrados hoje. A gente vai ver os detalhes na reportagem. A cada hora, o coronavírus asfixia pelo menos um curitibano. Entre domingo e segunda, foram 50 mortes. De recém-nascido a idosos. De doentes crônicos a pessoas até então saudáveis. E aí a gente se pergunta, o que mudou? Tudo isso é uma nova doença, uma nova pandemia que nós estamos vivendo em função dessa nova variante P1 amazônica. Ela é mais transmissível, faz com que as pessoas procurem mais rapidamente os serviços de saúde por atendimento e, em consequência, internamento e morte. Hoje, pelo menos 15 mil pessoas estão infectadas na cidade. Algumas transmitindo sem saber, outras numa luta pela vida dentro dos hospitais. Mas com leitos de unidade de terapia intensiva 97% ocupados, nem todos que precisam conseguem uma vaga imediatamente. Sempre existe a possibilidade da ampliação de leito. Mais uma vez, é um grande esforço porque os hospitais estão readaptando as suas estruturas. Mas, sem dúvida alguma, não gostaríamos de que isso acontecesse e que a pandemia pudesse ser controlada neste momento ou nas próximas semanas para que pudéssemos ter uma vida em participar no sentido de aprender a conviver com a pandemia. Enquanto o número de casos só sobe, o estoque de insumos só diminui. O Centro de Medicamentos do Paraná, que monitora 63 hospitais, que fazem parte da estratégia de enfrentamento à Covid-19, alertou para o risco de desabastecimento de bloqueadores neuromusculares. Os relaxantes que auxiliam na intubação devem durar só mais 2 dias. São medicamentos, bloqueadores neuromusculares, que para manter os pacientes sedados e intubados por longo tempo, e também sedativos, para iniciar a sedação. Então nós temos uma falta nesse momento, não é falta, temos por alguns dias ainda, mas com um aumento de 500%, 600% do uso, vai se esgotando rapidamente no nosso estoque, no Semepar. Não encontramos mais esses insumos, esses medicamentos para compra, direta. Então, estamos dependendo de auxílio do Ministério da Saúde, das atas de preço do Ministério da Saúde, o que daqui a pouco pode pressionar as nossas equipes de unidade de terapia intensiva com a falta de um ou outro medicamento. Você querer tratar o paciente grave de coronavírus em ventilação mecânica, sem sedativo, sem bloqueador neuromuscular e sem analgésico, é como você dirigir um carro com 3 rodas. Não vai. O Estado já estuda um plano B. No caso de uma falta ostensiva, nós temos uma compra feita dos medicamentos da linha 2, da linha B. Essa linha B são de medicamentos também de sedativos, só que sedativos um pouco mais antigos, que eram utilizados há 10, 15, 18, 20 anos atrás. Nós temos ainda uma compra aberta desses medicamentos e também já estamos preparados para suprir os hospitais. Agora, é claro, pacientes que vão ficar 10, 15, 20 dias entubados precisam do maior conforto possível e da melhor droga
para esse momento. Se a gente comparar com o estado de Manaus, né, a região, ou toda a região norte do país, eles viveram algumas semanas com esse enfrentamento de internamento, lá inclusive com a falta do oxigênio. Nós temos ainda mais algumas semanas com esse desafio do número intenso de casos. O governo do estado divulgou há poucos instantes que vai manter o decreto estadual em vigor por mais alguns dias até o dia 1º de abril. Recebo as informações aqui da Agência Estadual de Notícias. Entre essas medidas de enfrentamento, para aquelas cidades que não têm decreto municipal, o governo do estado estabelece até o dia 1º de abril, portanto, a proibição da circulação de pessoas, na verdade, a recomendação para que as pessoas não vão às ruas entre 8 horas da noite e 5 horas da manhã. A venda e o consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos também estão proibidos, e as aulas suspensas nas escolas estaduais aqui do nosso estado. Comércio fechado aos fins de semana também são destaques deste decreto atualizado até o dia 1º de abril aqui no nosso estado, decreto estadual. Daqui a pouco todos os detalhes estarão em nosso portal, o ricmais.com.br, e os decretos municipais que estão em vigor seguem valendo nas cidades que têm essa determinação. E o diretor de um hospital de Cascavel, no oeste do estado, divulgou um